Sabedoria para viver, em busca de esperança e simplicidade, no livro de Provérbios, capítulo 28. Fazer a diferença. Somos chamados para fazer a diferença. Provérbios nos dá a direção para viver uma vida que vale a pena, fazendo a diferença. Quem faz a diferença é corajoso para sair do comum e viver algo que é extraordinário. O versículo 1 diz: os perversos fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. Quem faz a diferença influencia ou lidera pelo exemplo. Assim diz o versículo 2. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio é prudente e traz estabilidade. Quem lidera ou quem influencia promove um ambiente de estabilidade. Isto significa faz a diferença. Quem faz a diferença contribui para a transformação de realidades que são opressivas e injustas. Assim diz o versículo 3 ao 5. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos. Quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e a atendem plenamente. O que o texto está dizendo é que eu não posso olhar só para mim, só para a minha família. Eu preciso também contribuir com a minha sociedade, com o meu ambiente, com aquilo que está ao meu redor. Não posso viver de forma contemplativa. Eu tenho um chamado para fazer a diferença. Quem faz a diferença luta pelos direitos dos pobres de forma honesta e sensata. Assim nós lemos no versículo 7 e 8. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha o seu pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. O versículo 27 e 28 diz: quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. O que a Bíblia mostra aqui é que existem promessas para todos aqueles que lutam pelos necessitados, pelos oprimidos, por aqueles que estão na pobreza. É um chamado a cada pessoa que tem uma aliança e que teme ao Senhor, fazer diferença, lutar por ambientes mais justos e de formas honestas. Quem faz a diferença evidencia uma espiritualidade contagiante e libertadora. Assim diz o versículo 9 ao 10. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. Aqueles que vivem, que oram, herdam o bem, fazem diferença. Quem faz a diferença assume seus erros e percorre caminhos de mudanças. Não apenas admite suas falhas, mas as corrige, reconhece um caminho de restauração. Assim diz o versículo 13 e 14. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. Quem faz a diferença é dedicado ao trabalho. O versículo 19 e 20 diz: quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. O enriquecimento e a pobreza, resultado de trabalho árduo. Quem deseja encurtar caminho sempre acaba caindo em armadilhas. É isto que está dizendo Provérbios, pois o ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza.
diz o versículo 22. Quem quer fazer a diferença tem um coração ensinável, por isso nunca deixa de aprender. Assim nós lemos no versículo 23. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. E o versículo 26 diz: quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Quem deseja fazer a diferença cresce e abençoa outras pessoas. O seu chamado neste dia é que você faça a diferença. Leia o capítulo de Provérbios e viva uma vida extraordinária. Podemos orar. Amado Senhor e Deus, obrigado, Pai, porque nós somos chamados e capacitados pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, pelas circunstâncias, por pessoas, para viver uma vida que faça a diferença. Ao nosso redor existem injustiças, há necessidades. Ao nosso redor existe um ambiente que é tocado pelo pecado e nós, ó Deus, por causa daquilo que o Senhor faz na nossa vida, podemos fazer a diferença. Nos dê coragem, ó Pai, nos dê coragem para viver e fazer a diferença. É o que eu te peço em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.